Olá pessoal, tudo bem? Advogado de imigração, Mark Moraes, falando diretamente do meu escritório aqui em Miami, na Flórida, para comentar, discutir aí com vocês um debate aí sadio, um pouco tardio, né? Porque teve um rebuliço danado na semana passada a respeito desse tema, da retirada do nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da lei da Magnitsky, né, da lista aí de pessoas sancionadas por essa lei. Tá? Quem é o escritório responsável por executar, aplicar as decisões de colocar alguém na lista da Magnitsky? É o OFAC, O-F-A-C, OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, é o escritório de controle de ativos financeiros que faz parte aí do Departamento do Tesouro americano. Então isso pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Primeiro a mídia começou a falar muito nisso, mas até então não tinha nada oficial. Nenhum oficial do governo americano, do Poder Executivo, veio à tona falar sobre esse assunto. Mas, na sexta-feira passada, se você olhar, no dia 12 de dezembro de 2025, foi oficialmente publicado aí a remoção do nome do ministro Alexandre de Moraes dessa lista de sanções, tá? Tanto do ministro como o instituto dele, né, o Instituto de Estudos Jurídicos, o LEX, e também da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes. Colocou o nome dela duas vezes aí, porque talvez ela seja conhecida apenas como Viviane Barsi ou Viviane Barsi de Moraes. Então aí tem o nome do ministro Alexandre de Moraes, data de nascimento 13 de dezembro de 1968, ou seja, foi talvez um presente aí para o ministro, né? Porque foi publicado no dia 12 e o aniversário do ministro aí é dia 13 de dezembro. Nascido em São Paulo, tem o número do passaporte dele, tá tudo público ali, tá? E também do Instituto Lex, bem como do nome da esposa do ministro Alexandre de Moraes. O que vocês acharam de tudo isso, hein? Porque em julho deste ano, desse mesmo ano, acho que 30 ou 31 de julho desse ano, o mesmo OFAC, né, publicou a sanção contra o ministro. Isso foi em resposta à ordem executiva do presidente Trump, impondo sanções, citando várias vezes na ordem executiva que o ministro era um grande violador de direitos humanos. O que mudou de lá para cá? Deixou de ser um violador de direitos humanos? Teve uma percepção errônea disso? O que pode ter acontecido, né? O que pode ter acontecido aí nos bastidores? Porque, honestamente, o Brasil é insignificante na política mundial para os Estados Unidos. Se não teve alguma vantagem econômica muito grande para os Estados Unidos, o governo americano não iria fazer isso apenas como para dar aí um benefício para o Brasil. Então, o que se tem falado muito aí, talvez aí uma preferência na exploração das terras raras no Brasil, né? O segundo maior produtor aí, segunda maior fonte de terras raras no mundo está no Brasil, atrás apenas da China. E isso é essencial para os Estados Unidos, para o desenvolvimento tecnológico, industrial que os Estados Unidos estão buscando avançar de agora em diante. O que mais que pode ter acontecido aí? Uma vantagem, talvez, aí, para uma ajuda contra a Venezuela, contra o Maduro? Bom, não sabemos ainda, nada foi falado, apenas que realmente ficou muito estranho toda essa conversa, né? De que há 4 ou 5 meses atrás era um grande violador de direitos humanos,
que inclusive atacava cidadãos americanos e companhias americanas, principalmente de mídias sociais americanas, né? Inclusive dando ordem para que essas empresas localizadas nos Estados Unidos removessem conteúdos de mídia social, ou seja, tendo uma interferência territorial aqui dentro dos Estados Unidos. Então, o que mudou nisso tudo aí? Então, a gente tem que analisar que vantagem vai ter para o Brasil. Foi excelente, né? Não tenha dúvida disso, de que beneficiou o governo Lula, beneficiou aí o ministro Alexandre de Moraes. Qual que vai ser a contrapartida disso aí? Qual que vai ser o toma lá da cá? Ainda a gente não sabe. Então, do ponto de vista, pensando no nosso lado aqui, do ponto de vista imigratório, uma relação diplomática, amistosa entre Brasil e Estados Unidos, que sempre foi, na verdade, né? Que andou meio caindo aí, né? Nesse termo aí nesse mandato do governo Lula, andou meio estremecida aí com o presidente Trump, nesse primeiro ano do presidente Trump. Isso poderia trazer algum benefício do ponto de vista imigratório. A gente sabe como são os consulados americanos, né? Lá no Brasil. Pegam pesado aí com nossos compatriotas, talvez sejam no mundo um dos consulados e embaixadas que são mais carrascos aí, né, dos cidadãos daquele país. Então, acho que a Índia também joga pesado, enfim. Mas fato é que talvez isso possa beneficiar do ponto de vista imigratório também, né? Ter um escrutínio menor, enfim, vai saber. Então, acredito que isso aí pegou todo mundo de surpresa, a mim também, não esperava por isso, não gostei, honestamente eu não gostei, porque a gente sabe realmente o que está acontecendo no Brasil, mas eres o ereres. Tá, isso aí, agora a gente precisa ver se vai ter alguma autoridade americana para falar, para comentar sobre isso. Por que foi retirado? Foi um erro no julgamento? Há 5 meses atrás, teve uma ordem executiva. O governo americano, o poder executivo, emitiu uma ordem específica contra uma pessoa, que foi o ministro Alexandre de Moraes, e, de repente, 5 meses depois, retirar isso. O que vai acontecer? O que de benefício o Brasil vai conceder para os Estados Unidos? Vai abrir as pernas, por algum sentido? E o povo brasileiro, como fica nisso tudo aí? Também não pode ficar esperando que um outro país vai resolver os problemas do Brasil, né? Isso tem que partir do próprio povo brasileiro aí. Tem muita força, basta unir e para tentar mudar alguma coisa. Mas pegou aí, verdade é que pegou todo mundo de surpresa. Se for ter benefícios econômicos, como por exemplo, será que vai vir uma anistia? Será que dentro desse acordo aí vai vir uma anistia? Será que dentro desse acordo vai ter uma concessão para a exploração das terras raras para os Estados Unidos? É fantástico. Vai ter uma ajuda do governo brasileiro para as pretensões dos Estados Unidos na Venezuela contra o Maduro? Enfim, a gente não sabe como é que tudo isso vai acontecer. Vai ter melhorias aí ou menos dificuldades para entrevistas de vistos para brasileiros nos consulados americanos no Brasil? Vamos aguardar aí. Até agora nenhum anúncio foi feito. Deixa seu comentário aí, o que você achou de tudo isso? Você gostou, não gostou? Comenta aí e fala o que você pensou, tá bom?